Olá, Carlos Francischini, seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda à Universidade do DNA. Eu vou passar para você 3 afirmações sobre a diferença entre o DNA e o RNA e depois eu vou fazer 3 perguntas em cima disso e esse vai ser o foco do nosso vídeo hoje. Um primeiro conceito básico que difere DNA de RNA é que DNA tem estrutura em forma de dupla fita e o RNA em forma de simples fita. Outra diferença também é que a base nitrogenada timina é específica do DNA e a base nitrogenada uracila é específica do RNA. E uma terceira diferença está na composição dos nucleotídeos. O açúcar presente no nucleotídeo que compõe o DNA é diferente do açúcar presente no nucleotídeo que compõe o RNA. Isso vai cair numa prova, são conceitos básicos, mas não é isso que eu quero discutir com você aqui nesse vídeo. E se eu mudar agora esse contexto e ao invés de colocar isso como afirmação, a gente colocar como interrogação? Por que a estrutura do DNA é diferente do RNA? Por que a timina é exclusiva do DNA e a uracila é exclusiva do RNA? Por que não ocorre o inverso? E a terceira, por que as células não usam os mesmos nucleotídeos para compor tanto o RNA quanto o DNA? Já parou para pensar nisso? Então é nesse vídeo aqui que eu vou te responder. Fica até o final. Bom, antes de mais nada, então lembrando sempre, tá gostando dos vídeos? Se inscreve no canal e ativa todas as notificações. Dá um like para ajudar o YouTube a entender que os vídeos são relevantes. Compartilha isso aí no WhatsApp dos seus amigos, que é a melhor forma da gente conseguir propagar esse conhecimento. E também segue a Universidade do DNA lá no Instagram. Olha só, esse tipo de vídeo aqui eu acho bem interessante porque uma coisa quando a gente vai estudar é absorver um conteúdo e a gente entender aquele conteúdo e aceitar aquele conteúdo. Outra coisa é a gente se interrogar. Uma vez que a gente entendeu, a gente compreendeu, é se interrogar por que não pode ser diferente, né? Por que é dessa forma? E esse tipo de vídeo, na minha cabeça, chama o porquê das coisas, né? Talvez eu até crie uma série de vídeos como esse, o porquê das coisas. E se você for assistindo, você pode ir me perguntando se você já trabalha com biomol ou estuda biomol. Eu sei que é assim, mas eu queria saber por que é assim. Escreve nos comentários, manda lá no direct, que talvez eu consiga fazer um vídeo e talvez esse assunto é de interesse de muitas pessoas. Antes de entrar na resposta daquele monte de porquês que eu coloquei lá no começo, eu vou fazer uma breve revisão com você sobre os nucleotídeos que compõem o DNA e o RNA. Se você já sabe esse assunto, pode dar uma adiantada aí no vídeo, mas eu sugiro muito que não faça isso. Veja, porque é importante sempre revisar e vai ser super rápido, tá? Tanto o DNA quanto o RNA são polímeros constituídos por nucleotídeos. Um nucleotídeo, seja ele de DNA ou de RNA, ele é constituído por 3 estruturas diferentes. Primeiro, um açúcar de 5 carbonos. Segundo, uma base nitrogenada ligada nesse açúcar. E terceiro, um grupo ou mais grupos fosfatos também ligados nesse açúcar. Eu vou começar mostrando para você o açúcar que constitui os nucleotídeos de RNA. Dá uma olhada na figura que eu já estou colocando aqui. Esse é um açúcar de 5 carbonos, é uma pentose. E veja que eu já coloquei eles numerados no sentido horário, de 1 linha até 5 linha. Essa é a forma da gente numerar os carbonos na estrutura, é universal. Então é sempre no sentido horário, do 1 linha até o 5 linha. Agora eu vou comparar com você esse açúcar que é constituinte do nucleotídeo de RNA com o açúcar constituinte do nucleotídeo de DNA. Dá uma olhada aí. Veja que eu coloquei ele numerado também para você. E se a gente fizer aí um jogo de ache o que é diferente, você vai observar que a diferença entre eles está no carbono 2 linha. Enquanto o açúcar que constitui o RNA tem no carbono 2' uma hidroxila, um OH, os açúcares que constituem o DNA no carbono 2' não tem esse OH, tem apenas um H. O nome do açúcar, desse açúcar de 5 carbonos que constitui o RNA é ribose. Já o açúcar, o nome do açúcar que constitui os nucleotídeos de DNA é chamado de desoxirribose. Então veja que na verdade a diferença está até no nome, né? Desoxidação. Enquanto no carbono 2' do açúcar que constitui o RNA, ele é oxidado, e uma hidroxila, lá no DNA não é oxidado. Então essa é a primeira diferença que você tem que entender entre os nucleotídeos, e lá na frente, no vídeo, a gente vai tentar entender por que é assim, tá? Primeiro você está vendo que é assim, mas a ideia desse vídeo é entender por que é assim. A segunda estrutura que eu falei para você, que constitui os nucleotídeos, é a base nitrogenada. A base nitrogenada é sempre ligada no carbono 1', seja na ribose, seja na desoxirribose. E aqui a gente vai encontrar 3 bases nitrogenadas que são comuns para o DNA e o RNA. São elas: adenina, guanina e citosina. Já a timina, ela é exclusiva para nucleotídeos de DNA, enquanto a uracila é exclusiva para os nucleotídeos de RNA. E a pergunta que tem nesse vídeo é: por que é assim? E
E eu vou explicar para você daqui um pouquinho. Já lá no carbono 5' tanto faz ser um nucleotídeo de DNA ou RNA, há um grupo fosfato ligado. Geralmente nós encontramos 1, 2 ou 3 grupos fosfatos ligados nesse carbono 5'. Essa é a estrutura básica dos nucleotídeos de cada ácido nucleico. Agora eu quero que você entenda como que a gente representa esses nucleotídeos, porque eu vou falar bastante disso a partir de agora, tá? A representação, a forma de escrever um nucleotídeo de RNA ou de DNA varia muito pouco. A regra é colocar primeiro a letra da base nitrogenada, então vamos pensar na adenina, tá? Que constitui um nucleotídeo de RNA. Então vamos supor que essa adenina tem apenas um fosfato. Então eu vou representar ela, escrever como sendo A, que é adenina, M, que é um fosfato, então de mono, e um P maiúsculo, que é fosfato. Adenosina, monofosfato. Se fosse uma guanina como base nitrogenada, GMP, guanosina, monofosfato. Se fosse uma uracila, UMP, uracil, monofosfato. Já se esse nucleotídeo tem 2 grupos fosfato, a gente usa o D, que é de di, então ADP, adenosina difosfato, e se tiver 3, ATP, adenosina trifosfato. Quando o nucleotídeo é de DNA, a gente simplesmente coloca um D minúsculo na frente. Só para dizer que ele é um nucleotídeo de DNA, então ele é um desox, né? O açúcar que tem lá é um desox. Então a representação ficaria, por exemplo, DAMP, então seria desoxiadenosina monofosfato, DADP, desoxiadenosina difosfato, ou DATP, desoxiadenosina trifosfato. Pronto, passei para você um conceitinho básico, espero que você tenha entendido, caso você ainda não tinha esse conhecimento, e é isso que vai diferir os nucleotídeos de cada ácido nucleico. E só mais um que eu lembrei agora, que é extremamente importante: quando os nucleotídeos vão se ligar para constituir o DNA ou RNA, eles precisam estar sempre na forma de trifosfato, tá, gente? Então sempre os nucleotídeos que vão ser incorporados a uma nova fita de DNA ou RNA é sempre um TP. DATP, no caso do DNA, DGTP, DCTP, DTTP, se for uma timina. Beleza, entendi que é assim, entendemos que é assim. Agora, por quê? A primeira pergunta que eu vou fazer agora e já responder é a seguinte: por que os nucleotídeos de DNA precisam ser diferentes dos nucleotídeos de RNA? Por que a célula não usa o mesmo açúcar e a partir dessa junção desse único nucleotídeo ele não pode constituir DNA e RNA? E antes de responder, entenda o seguinte: vamos supor que você tenha uma tarefa para fazer, um trabalho para fazer, um serviço para fazer. Você, como uma pessoa inteligente, vai sempre pensar qual vai ser a melhor forma para entregar aquele resultado, para terminar aquele serviço com o menor esforço possível e com a maior velocidade possível. É assim que a gente pensa, ou devemos pensar, quando a gente vai fazer algum serviço ou entregar algum trabalho. Com as células é exatamente da mesma forma. A evolução ela dá conta de fazer com que os processos aconteçam sempre na maior velocidade possível, com o menor gasto de energia possível. Guarda essa informação para você, tá? Agora falando com relação à síntese de nucleotídeos na célula, quando a célula precisa fazer então novos nucleotídeos, os nucleotídeos que são primeiramente formados são aqueles que constituem o RNA. São eles GMP, AMP, CMP e UMP, todos nucleotídeos monofosfatos. Esses nucleotídeos, então, que são com ribose, açúcar tendo ribose, e são monofosfatos, são então convertidos em suas versões desoxi. Então o AMP é convertido a DAMP, o GMP a DGMP. E aqui que está a informação interessante para você. Esse é um processo que consome energia. A célula gasta energia para converter ribonucleotídeos em desoxirribonucleotídeos. E aí vem a pergunta, né? Mas por quê? Por que a célula já não usa um ribonucleotídeo gastar energia para fazer os desox? Sendo que o desox é o que vai ser utilizado na síntese do DNA. A resposta para essa pergunta está quando a gente pensa na função do DNA e do RNA. O DNA, você sabe que é a molécula que guarda informação genética. Quando uma célula se duplica, é o DNA que é propagado para essa célula filha. E é a partir do DNA que tem toda a informação para gerar proteínas. E o intermediário entre o DNA e a proteína é o RNA. O que acontece é que aquela hidroxila presente lá no carbono 2' da ribose faz com que as ligações entre os nucleotídeos sejam muito instáveis. Eu não sei se você já trabalha em laboratório de biologia molecular ou ainda está só estudando sobre esse tema, mas gente, quando se trabalha com RNA na bancada de um laboratório, quem trabalha com isso sabe que ele é extremamente instável. O RNA ele degrada muito facilmente.
Se a gente não mantiver ali uns cuidados básicos, controle de pH, controle de RNase, ele vai embora, assim você não consegue fazer a sua análise. E um dos motivos da instabilidade do RNA é a presença daquele OH no carbono 2'. Então o DNA ele precisa ser o mais estável e o mais protegido possível. Se existisse OH no carbono 2', do açúcar que constitui o DNA, ele reagiria facilmente com raios ultravioleta, deixando essa ligação entre os nucleotídeos de DNA muito instável e levando à possibilidade de muita mutação. Então a célula gasta energia para produzir os nucleotídeos de DNA a partir dos nucleotídeos de RNA, porque ela precisa que o DNA seja o mais estável possível, o mais protegido possível. E a ausência do OH nesse carbono 2' faz toda a diferença. Essa é a resposta para a primeira pergunta do porquê que é assim. Agora que você entendeu essa parte, a segunda pergunta é a seguinte, olha, pensa comigo. Eu falei que os precursores, né, de nucleotídeos são os nucleotídeos de RNA, e aí eles são convertidos em desoxi, e falei que a uracila, né, o UMP, uracila monofosfato, ela é convertida a desoxiuracila monofosfato. E se ela recebesse mais 2 fosfatos, nós teríamos aí uma uracila trifosfato de DNA que poderia ser incorporada na cadeia do DNA. Aí vem a pergunta, por que essa desoxiuracila, que em teoria estaria prontinha para ser incorporada no DNA, não existe no DNA? E olha só mais essa informação. A célula, a partir do momento que ela gera a desoxi-UMP, a partir do UMP de ribose, ela ainda gasta mais energia para converter a uracila em timina. Então tem um gasto a mais de energia para ter timina, ela não usa a uracila. E aí fica uma pergunta, por que a célula então não usa essa uracila e ainda gasta mais energia para colocar a timina? Para responder essa pergunta, vamos dar uma olhadinha na estrutura. A diferença entre a uracila e a timina. Dá uma olhada na imagem, que a única coisa que difere essas bases nitrogenadas é que a timina tem um CH3 lá, enquanto a uracila não tem. É só isso que diferencia. Mas por incrível que pareça, esse CH3 faz uma diferença enorme para a estrutura do DNA. Esse CH3 é um radical que a gente chama de hidrofóbico bioquimicamente, ou seja, não tem a capacidade de interagir com água. Se ele não tem a capacidade de interagir com água, ele tem hidrofobicidade, medo da água. E sempre que isso acontece no meio bioquímico, esses radicais eles tendem a se esconder, lembrando que o meio celular é aquoso. Então, quando uma timina é incorporada na cadeia de DNA, esse metil, esse grupo CH3, ele tende a se voltar mais para dentro da estrutura, fazendo com que a conformação de dupla hélice fique de maneira mais ideal. E é essa estrutura de dupla hélice do DNA que faz com que ele seja tão estável. Então, para a célula, garantir que o DNA fique o mais estável possível para propagar essa informação genética, com certeza é sempre mais importante, é mais vantajoso para a célula, mesmo que isso consuma energia. Outro ponto importante é o seguinte, na dupla fita de DNA, você já sabe que guanina interage com citosina e adenina com timina. A timina forma um par muito específico com a adenina e a timina não forma par nem com G nem com C. Já a uracila tem preferência por adenina, mas também se liga à guanina e pode se ligar até nela mesma, dependendo da situação. Então, se você fizer uma reflexão comigo, se tivesse uracila na fita de DNA, a estrutura de dupla hélice, que é o que faz o DNA ser tão estável, não poderia ser mantida. Então, a existência de desoxiuracila no DNA seria um dano terrível, tanto para a célula quanto para a propagação da informação entre as células, ou seja, entre as espécies. Agora, olha a outra informação que eu vou te dar. A síntese de novas cópias de DNA, ela só vai acontecer no momento de duplicação celular, no processo de mitose, né? Quando uma célula-mãe vai gerar células filhas. Então, é só nesse momento que há a divisão, que há a mitose, a segregação lá dos cromossomos, gerando duas células idênticas. A enzima que faz cópias do DNA na célula é chamada de DNA polimerase. E olha que interessante, a DNA polimerase, ela não consegue distinguir entre a desoxiuracila e a desoxitimina. Você acabou de entender que tem que ter timina, não pode ter uracila. Mas a enzima que incorpora os nucleotídeos não consegue diferenciar entre as duas. Como é que a célula resolve esse problema? Olha como importante a manutenção da estrutura do DNA para a célula. Nesse momento de síntese do DNA, a célula converte desoxi-UTP, ou seja, a uracila que estaria prontinha para entrar, para ser incorporada no DNA, já está trifosfato, ela converte esse desoxi-UTP em desoxi-UMP, ou seja, da versão trifosfato para a versão monofosfato.
Então eu não sei, para você que está aí me assistindo, qual é o nível que você tem de conhecimento em bioquímica. Mas isso, se você parar para pensar, é um gasto redundante de energia para a célula. Porque ao mesmo tempo que ela produz, ela gasta energia para produzir o DUTP, no momento ela faz com que aquele DUTP não possa ser mais usado e converte em monofosfato. E se precisar que isso seja de novo trifosfato, ela tem que gastar mais energia para converter na forma DUTP. Lembra que eu falei que a célula tende a fazer as reações da maneira mais ágil, gastando menos energia? Ela tende, mas ela também gasta a energia que for necessária para aqueles processos que são extremamente valiosos. Então a resposta, como que uma DNA polimerase que não consegue diferenciar U de T incorpora preferencialmente timina no processo de síntese? A resposta é essa, porque todo o trifosfato de uracila é convertido em desoximonofosfato de uracila no momento da síntese. Mas vamos aprofundar mais agora. Vamos supor que, por qualquer motivo, nem todo DUTP presente no momento da síntese, nem toda a uracila ali, trifosfato, presente no momento da síntese, tenha sido convertida em monofosfato. Isso significa que daí sim, a DNA polimerase vai conseguir pegar aquela uracila e incorporar ela numa fita, né, que tem adenina, porque a uracila é preferencial com adenina. E essa uracila, no momento de síntese, pode fazer parte do DNA. E Carlos, isso acontece? Sim, isso acontece. Só que está claro para você que a célula vai fazer de tudo para que não fique uma uracila lá. Então essa seria a uracila que foi erroneamente incorporada no momento da síntese. Mas existe outra uracila que pode surgir do meio do DNA que não tem nada a ver com a polimerase, que é o resultado de uma reação chamada de desaminação da citosina. Esse é um tipo de tautomerização, nome esquisito. Vou mostrar para você a reação aqui agora para você entender, tá? Veja que nesse processo de desaminação, nessa tautomerização, a citosina ela perde um grupamento amino, por isso que chama desaminação. Perda desse grupamento amino transforma a citosina em uracila. Então entenda que a gente pode ter uracila no DNA de duas formas. Uma erroneamente incorporada no momento da síntese e outra que é o processo da desaminação da citosina. Carlos, quanto que esse processo é importante da desaminação da citosina? Isso acontece muito? Sim, acontece numa média de 100 vezes por dia por célula. Então acontece bastante. Mas eu falei para você que a célula tem que fazer de tudo para garantir que o DNA vai estar na sua estrutura e composição adequadas. E é lógico que depois do processo de síntese, existem enzimas de reparo. Essas enzimas de reparo vão procurar, entre outras coisas, essas uracilas e substituí-las pelos nucleotídeos adequados. Veja que a célula vai fazer de tudo para garantir tanto a estrutura em dupla fita do DNA, quanto que a composição do DNA esteja adequada. E daí está a resposta, então. Espero que você tenha entendido por que não pode ter uracila no DNA. E agora, as perguntas que restam para a gente são em relação ao RNA. Eu falei para vocês que a ausência de OH no carbono 2' dos nucleotídeos que constituem o DNA deixam o DNA mais estável. Se os nucleotídeos que constituem o RNA têm OH no carbono 2', isso vai deixá-los mais instável então. E de fato, sim. No geral, a meia-vida do RNA na célula é muito pequena. E o motivo de ser pequena, sim, é pela instabilidade causada por aquele OH. E aí você pode perguntar, Carlos, mas por que o RNA não pode ser mais estável? Então, por que a célula não prioriza a estabilidade do RNA? A resposta é pela função. O que ela prioriza é que o DNA esteja íntegro, porque é o RNA que carrega as informações. A partir do momento que o DNA está íntegro, se aquele RNA se comprometer por qualquer motivo, basta ir até o núcleo, criar novas cópias do RNA a partir daquele DNA, então esse RNA vai exercer a sua função. Então a célula vai priorizar sempre o DNA. E você já entendeu também que para converter ribo para desoxinucleotídeos, há gasto de energia. Então, nesse balanço, não vale a pena para a célula. Ela prefere ter que converter, fazer mais cópias de RNA, do que utilizar nucleotídeos desoxi para o RNA. E a outra pergunta que vem aí é a timina, Carlos. Por que não tem timina no RNA, então? Pelo mesmo motivo que eu estou falando. Eu disse lá atrás que a timina ela é convertida a partir da uracila. E esse processo consome energia. De uracila para timina, consome energia. Se a célula fosse utilizar para o RNA timina, ela teria que gastar energia nessa conversão de uracila para timina. E tem outra coisa também. Eu falei que a timina é um dos principais fatores que estabilizam a estrutura do DNA.
Já o RNA não precisa de toda essa estabilidade. Se tivesse timina no RNA, ele tenderia a formar estruturas mais estáveis. E o RNA não precisa ter estruturas estáveis. Existem vários tipos de RNA com vários rearranjos diferentes e essa flexibilidade de nucleotídeos que leva até isso. E eu vou gravar um vídeo mais para frente falando sobre tipos de RNA também. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Eu quero muito que você escreva aí nos comentários se você quer mais vídeos como esse, onde eu vou explicar o porquê das coisas. Uma coisa é aquilo que a gente incorpora do livro e outra coisa é tentar entender por que é daquele jeito, por que a evolução caminhou dessa forma. Se você gosta de vídeos assim, escreva aí que talvez eu crie uma série de fato chamada O Porquê das Coisas. Quero saber a sua opinião. Muito obrigado pela sua atenção e te encontro nos próximos vídeos. Até mais!